A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, todos que acompanham a Escola Bíblica Dominical, a maior escola de ensinamento da Palavra de Deus do mundo, é a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 6, cujo tema é o Filho como Verbo de Deus, 8 de fevereiro, e nós vamos então refletir um pouco sobre o texto áureo, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que declara: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a da unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A verdade prática declara o seguinte: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1 até o versículo 5, e depois o texto áureo, que é o versículo de número 14. Vamos ler então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o nosso texto áureo: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então essa é a lição de número 6, o Filho como o Verbo de Deus, o Logos, e o domingo é o segundo domingo de fevereiro, dia 8 de fevereiro. Nós temos os três objetivos da lição de número 6. Primeiro objetivo dessa lição é explicar a pré-existência e a divindade do Verbo, do Logos divino. Segundo objetivo, mostrar a atuação do Logos ou do Verbo na criação e como fonte de vida e de luz. E terceiro lugar, ressaltar que o Verbo, o Logos, encarnado, é a plena, é a explícita revelação do Pai. Graças a Deus. Lição 6, né? O Filho como Verbo de Deus. Vamos pensar sobre o nosso texto áureo, fazermos aqui uma reflexão de João, capítulo 1, versículo 14. "E o Logos, ou o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Bem, o nosso texto áureo está inserido no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Ele vai falar que o Logos, o Verbo, se fez carne. Bem, esse texto áureo, ele é um complemento, então, dos primeiros versículos. Então, você pega João 1, diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14, o nosso texto áureo: "E o Verbo se fez carne." Então, nós estamos aqui falando a expressão verbo, como está na nossa tradução. Verbo é uma palavra latina, vem do latim. A palavra no grego é logos. Então, nós temos aqui, obviamente, uma ideia lá do primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando se fala que no princípio era um verbo,
ele está pensando aonde? Ele está pensando lá no livro do Antigo Testamento, lá na criação original. É óbvio. Esse é o preâmbulo. E para depois dizer, esse verbo que estava no princípio, ele se fez carne. Então, claro que está se referindo ou aludindo ao livro do Gênesis. Se torna ainda mais patente quando nos lembramos que qualquer judeu, e você sabe que os judeus estavam com o Antigo Testamento, eles liam, eles estudavam o Antigo Testamento. Então, era comum os judeus constantemente estarem falando sobre o livro de Gênesis, e claro que o nome do livro de Gênesis é no princípio. É o Bereshit, no princípio. Gênesis 1:1. Aí João vai entrar também no princípio. É assim que ele inicia o seu evangelho. Deixa eu te falar uma coisa importante. Olha só, se você pegar, por exemplo, o evangelho de Mateus, Mateus é um publicano, portanto é um funcionário público. Como ele começa o evangelho? Ele começa na genealogia. Então vê que é uma característica de um servidor público. Se você pegar o evangelho de Marcos, Marcos já inicia com citações proféticas. Por isso, você abre o primeiro capítulo de Marcos, ele fala aqui, ó, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Então ele já faz uma perspectiva mais de buscar os cumprimentos proféticos. Lucas é um médico, né? Uma pessoa que tem uma outra percepção, ele vai dar uma historicidade no evangelho. Então, ele trata como um tratado que ele está enviando a Teófilo, e ele inicia então dizendo, tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriu. Você vê que ele vai citar exemplos e situações históricas. É um médico que está sendo usado por Deus. E João? João é o apóstolo do amor. E ele inicia o preâmbulo do seu evangelho, onde nenhum deles foi. Enquanto Mateus vai para a genealogia, Marcos para o cumprimento profético, Lucas para os detalhes históricos, ele vai no princípio. Então, uma profundidade extraordinária que João percebe. E João, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Quando ele fala que no princípio é o Logos, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele está falando que Jesus Cristo é Deus. Então, é muito estranho quando grupos religiosos ou mesmo estudantes dizem que o Evangelho não fala da divindade de Jesus. Claro que fala. O preâmbulo do Evangelho de João, que era um hino cantado pela igreja primitiva, já diz que Jesus é Deus. Então, só com base no primeiro versículo do Evangelho de João, já devia ser suficientemente para as pessoas compreenderem que o Senhor Jesus é Deus, da mesma natureza do Pai, da mesma natureza do Espírito Santo. Então, com base nessa observação, alguns intérpretes têm insistido que a ênfase empregada pelo apóstolo João é meramente uma referência à criação original. Bom, se assim fosse, essa frase ensinaria meramente a pré-existência do Logos, mas não necessariamente a sua eternidade, como existem mesmo grupos que isso iniciou não explicitamente por Orígenes, mas vai se concretizar com o heresiarca Ário de Alexandria, que vai dizer que o Logos é pré-existente, mas que foi a primeira criatura do Pai. Isso aí é uma heresia. Foi condenado pelos demais teólogos e bispos da época de Ário, que nós já estamos falando no 3º e depois 4º século. Então devemos observar, entretanto, que este versículo, no princípio era o verbo, ele não diz no princípio o Logos se tornou, foi criado. Não é isso. Mas ele fala explicitamente que ele já era. Então ele é antes do princípio.
Essa é a leitura que nós temos que fazer quando nós lemos João 1:1. Assim, ainda que essa frase nada mais seja do que uma referência ao ponto, no tempo em que ocorreu a criação operada por Deus, já encontramos ali quem? O Logos, o Senhor Jesus, em existência. E isso claramente é anterior ao ponto de tempo que assinalou o começo da criação. Então, Jesus é antes da criação. O texto áureo dessa nossa lição 6 é uma declaração contra a doutrina gnóstica. Os gnósticos não aceitavam que Deus se fizesse carne, porque para o gnosticismo, Deus é santo e a carne é má. Então, como que um Deus santo vai se encarnar? Mas o nosso texto áureo, e João sabia o que estava fazendo, e ele escreve explicitamente: Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne. Isso vai contra a doutrina gnóstica. Os gnósticos ensinavam que o corpo é a residência do princípio do mal. E também diziam que aquilo que fazemos com os nossos corpos pouca diferença faz para as nossas almas, e que é por ocasião da morte que o espírito fica liberto desse princípio do mal. Esse ensinamento gnóstico. Contradizendo esse ensino herético dos gnósticos, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, apresenta no preâmbulo, no início do Evangelho de João, que a encarnação foi real. O Senhor Jesus foi um homem autêntico, sofreu as tristezas humanas e teve uma morte vergonhosa na cruz do Calvário. O texto áureo dessa lição de número 6, João 1,14, contém a ideia central do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Corroborando, então, com essa maravilhosa e também misteriosa doutrina, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, declara em Romanos capítulo 8, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Assim, dizer que o Logos poderia ter tido um começo, ou que poderia fazer parte da criação, seja como for, é algo totalmente contrário a qualquer noção que já foi proferida no mundo antigo acerca da natureza do Logos, porque os filósofos da Grécia diziam que o Logos é divino. Então João empregou a palavra correta para expressar a divindade do Senhor Jesus. Um Logos que tivesse tido começo não seria Logos. Não seria o Logos lá da antiguidade grega, dos filósofos, estoico, ou mesmo de Filo de Alexandria, que é um judeu. Todos eles concebiam o Logos como sendo a sabedoria, como sendo Deus. Portanto, quem concebe um Logos que teve princípio não é o Logos da Bíblia. O da Bíblia fala que no princípio ele já era, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E sim, quem concebe esse Logos que teve princípio é alguma estranha criação de mentes eivadas de pecado e cheio de preconceitos. Conceber o Logos como algo além do que é eterno é criar uma teoria cheia de especulações a fim de adaptá-la a um sistema religioso pré-fabricado, pré-estabelecido pelos homens. Infelizmente, foi isso que fez a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é a organização mundial das Testemunhas de Jeová. Elas adulteraram a palavra de Deus na sua tradução chamada Novo Mundo, tradução do Novo Mundo, onde colocaram lá que o Logos é um Deus com D minúsculo.
Isso é um crime. Isso não pode fazer. Isso é um erro crasso, um erro grosseiro dos tradutores das Testemunhas de Jeová só para corroborar com a doutrina delas, que é uma doutrina arianista, que não aceita a divindade do Senhor. Mas a palavra de Deus é clara, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová escreveram lá, no princípio era o Logos, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus com D minúsculo. Isso é adultério, isso é uma agressividade, um erro gramatical, que se ele pôs a expressão um Deus, ele vai ter que pôr depois nos versículos seguintes também. Aí, sabe o que ele vai ter que fazer? Aqui no primeiro capítulo, no versículo de número... no versículo de número 6, ele vai ter que escrever assim, então. Só que isso eles não fizeram. Isso que é adultério da palavra. No versículo 6, eles tinham que, para seguir essa lógica de que o verbo era um Deus, no versículo 6 ele teria que escrever assim: houve um homem enviado por um Deus, cujo nome era João. Por que eles não fizeram isso então? Se fosse seguir essa regra gramatical errada dessa organização religiosa, eles teriam também que colocar aqui no versículo 6 que houve um homem enviado por um Deus. Mas isso eles não fizeram, porque eles selecionam textos e adulteram a palavra para harmonizar a sua doutrina. Isso é uma característica de grupos espúrios. Não é a Bíblia que tem que adaptar a minha crença. Não é a Bíblia que tem que adaptar ao meu conhecimento, à minha forma de ver as coisas. Não, senhor. É você que tem que se converter e seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, é a palavra de Deus. É eu que tenho que me adaptar à Bíblia, não é a Bíblia que tem que adaptar a mim. A igreja não é senhora da Bíblia, a igreja é escrava da Bíblia. Esse é o erro dos muitos catolicismos, que colocam a Bíblia como sendo sua serva. Não, a palavra de Deus é nosso guia. É nós que temos que nos submetermos à palavra de Deus. Não a palavra de Deus submeter a nós. Agora a pessoa olha a Bíblia, vê o que lhe agrada, aceita. O que não agrada, fala, não, isso aqui para mim não dá. Isso não é fé. Ou isso é uma fé defeituosa. Então nós temos que aceitar a palavra de Deus como ela é, irmão. Como a palavra de Deus expressa. Aqui está dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. É isso, nós acolhemos. Agora a pessoa, só porque vai contra o seu pensamento, quer mudar a Bíblia. Isso não se faz. Então, cuidado com a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, editado pela Sociedade Torre de Vigia, porque foi uma... Eu chamaria aquilo, então, de uma tradução concebida para um grupo religioso. Não é a Bíblia original. Aquilo não. Eu chamo de paráfrase. É uma paráfrase. A tradução do Novo Mundo é uma paráfrase que foi construída para satisfazer uma doutrina pré-fabricada. O que é isso? Primeiro criaram a doutrina, depois foram procurar na Bíblia apoio. Não se faz isso, em hipótese alguma. Então, muito cuidado com esses escritos e com todo tipo de religiosidade que tem a Bíblia só como livro de consulta. Estuda um monte de outros livros, mas não a Bíblia. A Bíblia é só uma consulta, não. A Bíblia é a base. A Bíblia é o livro principal, é a santa palavra de Deus. Os outros livros nós usamos também, mas secundariamente. Primariamente é a Bíblia. Portanto, a Bíblia não é um livro de consulta. A Bíblia é uma regra de fé. Nós cremos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por isso que eu acho estranho esse crente que diz que vai buscar a palavra. Você vai buscar a palavra, irmão. A palavra está diante de ti. Abre a Bíblia, leia. Agora a pessoa fica escrava de homens. Vai lá, vamos ver o que o líder religioso vai dizer, o que o pastor vai falar, o que o ancião vai falar. Vou buscar a palavra. Por que você vai buscar a palavra coisa nenhuma? Você vai adorar a Deus. Deus fala com você. Mas ele não é obrigado a falar com você. Ele já deixou a palavra escrita. Está aqui a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Então, irmão, se você precisa da direção de Deus, entra no seu quarto. Jesus ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, rasga o seu coração diante de Deus, peça a direção do Espírito Santo, ele vai te orientar.
abra a Bíblia Sagrada, leia com fé, ele vai te orientar. Agora ficar dependendo de homem, ficar indo em culto para buscar. Preciso viajar, vou buscar a palavra. Preciso fazer compra de um imóvel, vou buscar a palavra. Falta de fé, crentes neófitos, meninos na fé. Busca a presença de Deus, o Espírito Santo é o nosso consolador. Você tem o Espírito Santo para te orientar. Você não precisa depender de homens. Os líderes são importantes para nos conduzir, para nos orientar, mas não para ter domínio das pessoas. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que esmiuça a penha. A palavra de Deus que nos santifica. Não a palavra de homem, a interpretação de homens. Então, muito cuidado, meu irmão. Nós vamos na igreja para adorar a Deus. Deus fala porque Ele é misericordioso, mas a nossa função é adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, conhecer o Logos como algo além do que é eterno é criar uma teoria cheia de especulações, a fim de adaptá-la a um sistema religioso pré-estabelecido pelos homens. Essa é a questão. Não se pode encontrar, em parte alguma, do pensamento antigo, na filosofia grega, inclusive, uma única linha que recomende a teoria de que um Logos que não seja eterno. O Logos, falou em Logos, já se pensa em divindade, em eternidade. Assim sendo, a expressão lá no princípio, embora faça alusão à criação original, é utilizada no Evangelho de João como equivalente à eternidade passada, não havendo nisso qualquer ideia de estabelecer um ponto distinto no tempo quando o Logos teria tido um começo. Não tem. Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é eterno. Então, o Senhor Jesus Cristo, na passagem de Apocalipse, capítulo 3, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele está dizendo isso? A fonte, a origem, ele criou tudo. Por isso que ele é a fonte, o princípio. É nesse sentido, não é começo. Não está falando começo do verbo. Está falando que ele é a origem de toda a criação de Deus. Tudo. Olha, lê o versículo 3, 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o princípio da criação de Deus. E eu vou te provocar ainda em um pensamento ainda aqui. Você crê no versículo 3 do capítulo 1, como está escrito, que Jesus, que o Logos, ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez? Então, tudo foi feito por ele. Não tem nada que não foi feito por ele. Agora, se eu seguir o pensamento desses grupos que acham que Jesus é a primeira criatura de Jeová Deus, então nós temos um problema no versículo 3. Por quê? Porque nada foi feito sem ele. E se ele foi o primeiro a ser criado, então tem alguma coisa que foi feita sem ele, que seria ele mesmo. Então, é completamente inadequado e errado esse pensamento. Jesus é Deus de Deus, é vida da vida, é palavra da palavra, é o verbo, é o Logos, portanto é eterno. O princípio da criação de Deus é a fonte, a origem, graças a Deus. Então essas palavras significam que Cristo é o quê? A fonte, o iniciador da criação, a origem de tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E jamais que ele foi a primeira criatura de Deus a ser criada. Isso é um absurdo, que não tem esse espaço nas Sagradas Escrituras. Muitos pais da igreja escreveram sobre o Logos eterno. Por exemplo, Cirilo de Alexandria, ele fala: o princípio seria Deus Pai, pelo que o verbo teria estado eternamente nele. É isso mesmo que a Bíblia fala. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Orígenes, que é do ano 180,
ele escreveu, ele é a sabedoria divina, ou seja, a sabedoria é Cristo. Já Teodoro de Mopsuestia, ou Teodoro de Antioquia, do quinto século, bispo e escritor eclesiástico da cidade de Mopsuestia, na Cilícia, ele fala, o Logos é eterno. Óbvio, qualquer pessoa séria, que tem temor de Deus, que leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, jamais vai negar a eternidade do Verbo. Claro que vai dizer que Jesus é Deus, com base nas Sagradas Escrituras. Então a maioria dos intérpretes sempre chegaram à mesma conclusão. Aqui é ensinada a eternidade do Verbo de Deus. E nenhuma outra interpretação é plausível ou possível quando nós lembramos da antiga noção acerca da natureza do Logos, que é eterno. Qualquer outra interpretação seria um escárnio de séculos de estudo, a qual desenvolveu a doutrina do Logos. Seria uma blasfêmia. E que o autor desse evangelho, João, descobriu ser tão apropriado o termo Logos como veículo de seus esforços ao ensinar algo sobre a natureza do Senhor Jesus. Cristo é eterno, tem a mesma natureza do seu Pai. Então o apóstolo João eleva essa frase de sua referência a um ponto no tempo, no começo da criação, para o tempo de pré-existência absoluta, antes de qualquer ato de criação, mencionado no terceiro versículo do prólogo, que diz o terceiro versículo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse princípio não teve começo. Basta você comparar João, capítulo 1, versículo 3, com João 17,5, aquela glória que eu tinha com meu Pai antes da formação do mundo. 1 João 1,1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Efésios 1,4, Provérbios 8,23, que fala da sabedoria, e Salmo 42. Outra coisa importante, Ário, que iniciou a ideia de que Jesus seria uma criatura, ele se baseou muito a sua percepção exatamente sobre a sabedoria. Ele pegou Provérbios, capítulo 8, e leu no grego, e lá, realmente, aqui no versículo 22, ele fez a seguinte interpretação: o Senhor me criou no princípio de seus caminhos. A expressão criou foi uma tradução mal feita. Ele não se deu conta disso. Ao invés de ele buscar lá no hebraico, ele pegou apenas essa tradução. Hoje, tem ainda algumas versões, eu até quero que você consulte a sua Bíblia, como está Provérbios 8, 22, se tiver a expressão criou, é a tradução da Septuaginta, é um equívoco. Se você for no hebraico, sabe o que diz? O Senhor me possuía no princípio dos seus caminhos, né? O Senhor me criou. Então dá uma olhada aí na sua Bíblia, porque a arque está já de acordo com o hebraico, né? O Senhor me possuía. Mas Ário, ao invés de estudar um pouquinho mais, se apegou em Provérbios 8, 22 com a tradução o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, e saiu aí inventando e criando uma teologia completamente antibíblica a respeito do verbo. Não é à toa que o Concílio de Nicéia contrapôs o Ário. Não só no Concílio de Nicéia, também no Credo Niceno-Constantinopolitano e o Concílio de Calcedônia. Eu estou aqui com a declaração do Concílio de Calcedônia. Olha só, que é 451. Olha só o que ele diz, ó. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e, segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação, gerado da Virgem Maria, a portadora de Deus, aí que deram o nome para Maria de Theotokos, é a palavrinha grega. Se eu fosse traduzir, Theos é Deus, e Tokos seria parir, conceber a luz, né? Então, o próprio título Theotokos, que ficou traduzido em português como Mãe de Deus, ela está associada à humanidade. Então, ela é a Mãe de Deus segundo a humanidade, porque Jesus é Deus, né? Mas é segundo a humanidade, por quê? Porque, como disse Leão, bispo de Roma, no ano 449, ele fala, no século V, né? Ele declara, ele fala assim, que o Filho tomou da mãe a natureza humana, mas não a culpa do pecado. A mácula do pecado, não. Porque ele entende que Maria, como qualquer outra pessoa, nasceu sob a égide do pecado original. Mas Jesus, como foi gestado por obra e graça do Espírito Santo, ele toma da mãe a natureza, mas não a culpa. Então isso é importante. O Credo de Calcedônia, então, vai dizer que Maria é a mãe de Deus segundo a humanidade. Então o título Theotokos, ou seja, mãe de Deus, tem a ver com o fato do Senhor Jesus ser Deus. Mas segundo a humanidade, por quê? Porque Maria deu apenas a matéria do corpo, que é a carne, obviamente, né? Então ela não é a mãe de Deus no sentido pleno, é a mãe de Deus segundo a humanidade, porque Jesus é Senhor, Jesus é Deus, né? Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividindo ou separando em duas pessoas, mas um só é o mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos, é o credo dos pais, transmitiu-nos. Então esse é o credo de Calcedônia 451. Veja que eles entenderam o que estava escrito, porque o credo é uma confissão, né? Mas é um resumo das grandes doutrinas da Bíblia Sagrada. Olha só, por que ele foi obrigado a dizer que não são duas pessoas, é uma pessoa só? Porque os monofisistas, monos é um, e fisismo é natureza. Os monofisistas começou por Cirilo de Alexandria, e hoje está presente na Igreja Armênia, na Igreja Católica Armênia, e outros monofisistas. Acham que a natureza divina absorveu a natureza humana, e portanto Jesus seria só Deus. Não, Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então, precisa tomar cuidado, meus irmãos. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, professor, tome muito cuidado. Por quê? Porque tem pessoas que costumam pegar os versículos que falam da divindade de Jesus para anular a sua humanidade. Está errado. Os versículos que falam da divindade de Jesus não anulam sua humanidade. Muito cuidado. E também precisa tomar cuidado porque os versículos que afirmam a sua humanidade não anulam a sua deidade. Então, cuidado, Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus, o Verbo que se fez carne, homem. Uma pessoa, duas naturezas. O Verbo se fez carne. Esse é o nosso textual. Então, os versículos que falam, que dão ênfase à sua humanidade, não, de maneira alguma, neutralizam a sua divindade. Os versículos que falam da sua divindade
em momento algum neutraliza a sua humanidade, porque ele tem duas naturezas. Essa é a doutrina da Bíblia. Verbo Deus, carne e homem, em uma pessoa, chamado Senhor Jesus. Então, em Gênesis 1:1, o historiador sagrado começa do princípio e vai descendo, assim mantendo-nos à vereda do tempo. Mas nesse caso, o evangelista João começa no mesmo ponto e vai subindo, conduzindo-nos dessa maneira à eternidade que aconteceu o tempo. Então o Logos não estava meramente entrando à existência, porque ele já existia no princípio, no arquê, no princípio, né? Portanto, quando se diz que o Logos, o Verbo, estava no princípio, já está expressa a sua existência eterna, a sua pré-existência. Ele já existia no princípio. Ele já existia no princípio. No princípio era o Verbo, ele já existia. E também já fica indicada, assim, a sua posição eterna na divindade. Claro, se ele no princípio ele já existia, então ele é eterno, né? A sua eternidade. Por 8 vezes, na narrativa da criação, no livro do Gênesis, ocorre como se for o refrão de um hino. As palavras, e disse Deus. João reúne todas essas declarações de Deus em uma única declaração, viva e dotada de atividade e de inteligência, de onde emanam todas as ordens divinas. O que ele vai falar? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele descobre, como base de todas as palavras proferidas, a palavra que falava. Então, quando está escrito, ele disse Deus, sabe a quem ele está se referindo? Ao Logos divino, Jesus. E era o Verbo. Aqui está a linda doutrina do Logos. No Antigo Testamento, a palavra que corporifica a vontade divina é personalizada na poesia hebraica como a sabedoria. A palavra é a sabedoria personificada. Você lê isso no livro de Jó, capítulo 28, versículo 12, no livro dos Provérbios 8, 9. Então, o conceito do Evangelho de João sobre o Logos que se fez carne, realmente tem muitos elementos similares e que, na realidade, o autor desse Evangelho se aproveitou de uma ideia corrente e bem conhecida no mundo grego, que é o Logos, que era divino. Os gregos já percebiam isso, a fim de expressar uma profunda verdade concernente à pessoa do Cristo encarnado. Então, João sabia muito bem o que estava escrevendo quando ele usou a palavra Logos. No Evangelho de João, o Logos aparece como, primeiro, uma força criadora. Ele é criador, todas as coisas foram feitas por ele. Uma força controladora, tudo está sob o seu controle. Uma pessoa que, embora deva ser identificada com Deus, não obstante, é uma pessoa distinta do Pai. No princípio era o Verbo. Estou falando do Filho, de Jesus, porque depois, no nosso textuário, que é João 1,14, fala, e esse logo se fez carne. Então é Jesus que ele está falando. Então eu vou parafrasear o capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. E Jesus é Deus. É isso que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João, de maneira parafraseada. É dessa maneira que o evangelista João evita o conceito panteísta e lança o alicerce para o conceito da Trindade divina. Então o que ele faz? Ele mantém o monoteísmo, um só Deus, mas compreende que nessa divindade subsiste eternamente 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quarto, uma personalidade de natureza divina, embora se tivesse encarnado como homem, é ao mesmo tempo o Emanuel, Deus conosco, Verbo, Deus, carne e homem. Orígenes, aquele escritor do 2º século, que escreveu O Princípio, um livro muito interessante, foi o primeiro a declarar tal verdade, ao que se saiba, né, pelo menos. Nessas palavras, ao empregar o vocábulo grego, theantropos, Deus homem, theantropos,
Theos Tropos, né, que seria Deus homem. Os teólogos do Concílio de Nicéia definiram a natureza de Cristo como Deus de Deus, gerado, não feito. Então, se você porventura ainda não adquiriu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a CPAD publicou, esse é o mais novo, já revisado, né? E aqui tem no final do livro o Credo Niceno. Olha só, 325 ele foi escrito, portanto, século IV. Ele diz assim: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, homoousios, com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e foi feito carne. Aí João 1,14. O verbo se fez carne e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E aí ele diz também, e cremos também no Espírito Santo, mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele foi feito do que não existe, ou ele é de outra substância, ou essência, ou o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou alternável, eles são condenados pela igreja cristã e apostólica. Então, é considerado anátema, maldito, quem não aceita João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Logos era reputado como consubstancial com o Pai, da mesma substância do Pai. A citação de João, capítulo 1, era um hino cantado pela igreja primitiva. Eles cantavam isso. Jesus é a encarnação do Logos eterno, não havendo nisso o envolvimento de duas entidades separadas, verbo e carne, mas sim, o verbo se fez carne, uma só e única pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Um dos mais relevantes ensinamentos de João sobre o Logos é que ele é quem revela a Deus, servindo de elo de conexão entre Deus e nós. Em Jesus, há duas naturezas, a divina e a humana. Por isso o nosso textuário de João 14 declara, e o verbo se fez carne. O Evangelho apresenta a doutrina do Logos, do verbo, que é o ensinamento central do Evangelho de Cristo. Deus se fez carne para a nossa redenção. Glória a Deus. Eu repito, esse é o motivo por que nós nos alegramos no Natal. Porque nós comemoramos o quê? A encarnação do verbo. O verbo se fez carne. Logos não é apontado como Pai ou o Deus dos judeus. Pelo contrário, ele é Deus, isto é, possui a natureza e a essência divina. O Evangelho declara que os homens devem honrar o Filho, tal como honra o Pai, sem identificá-los entre si. João capítulo 5, versículo 23. O Logos se fez carne. Deus se fez carne. É a grande doutrina da encarnação. Mistério de Deus. Olha só o que diz aqui Efésios capítulo 3, versículos 3 a 5. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos
e profetas. Efésios capítulo 3, versículos 3 a 5. Amém. Graças a Deus. Então, o Evangelho de João é uma base muito clara para crermos na Santíssima Trindade, num único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. E o nosso textuário encerra dizendo que Jesus é cheio de graça e de verdade. Isso é muito importante, porque os muitos catolicismos dizem que Maria é cheia de graça, mas a Bíblia não diz isso. O único cheio de graça, o portador da graça, é o Senhor Jesus. A expressão cheia de graça só pode indicar ao Senhor Jesus. Ah, mas o anjo Gabriel saudou. Sabe como ele saudou? Salve Maria, agraciada. Maria é agraciada, não é cheia de graça. Essa expressão, que é uma oração católica, completamente equivocada. O anjo saudou Maria da seguinte maneira: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, o único cheio de graça na Bíblia é o Senhor Jesus. É isso que diz João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o único cheio de graça e de verdade. E a graça é Jesus. Jesus é o favor imerecido do Pai. Amém? Graças a Deus por esse abençoado textual. Bem, a lição é de número 6. O Filho como Verbo de Deus. A lição é o segundo domingo, 8 de fevereiro, segundo domingo do mês de fevereiro. Bem, a introdução do conteúdo da lição 6. O prólogo do Evangelho de João, ou seja, o início, o hino, apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. O Senhor Jesus se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória, a vontade do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito, o único da espécie do Pai. O único que tem o DNA do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na lição 6, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível tornou-se visível. O eterno entrou no tempo, o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Graças a Deus. Qual é a palavrinha-chave da lição 6? O Logos, o Verbo, palavra na língua portuguesa. Bem, antes de entrarmos no primeiro tópico da lição, o Verbo como Deus eterno, eu quero pedir para você, para que você se inscreva no nosso canal. Você que talvez está tendo o primeiro contato com a nossa aula, por gentileza, se inscreva no nosso canal e você ative aí o sininho, porque eu tenho vários estudos bíblicos no nosso canal. Os ensinamentos que eu ministro no culto de terça-feira na nossa igreja estão disponíveis no meu canal. A escola que eu ministro, que eu dou a aula, também está disposta ali no nosso canal. Então tem material teológico para você e também para que você fique acompanhando, porque a notificação vai te avisar, tem vídeo novo. E ajude a gente curtindo, dê o joinha aí. E se você puder deixar um comentário, sempre deixe o seu nome completo, a cidade de onde você está falando, o estado de onde você vem. Por exemplo, o nosso irmão Valdemir Pedrosa, ele escreveu que ele é do sul de Minas. Quero mandar um abraço para o irmão Valdemir Pedrosa e para toda a Escola Bíblica Dominical do sul de Minas. Outra pessoa que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, que é uma grande bênção, é a nossa irmã Sandra Diniz, lá de Várzea Paulista. Um abraço, irmã Sandra. A irmã Sandra é uma bênção, estudiosa, professora, sempre estudiosa, sempre participando da obra de Deus, desde a sua adolescência e juventude. Então eu quero mandar um abraço para a irmã Sandra Diniz, para o seu esposo, para a sua família,
e ela congrega em Várzea Paulista, e eu mando um abraço para todos os irmãos de Várzea Paulista, para o pastor Fábio, lá da Assembleia de Deus, Ministério Belém, de Várzea Paulista, para o meu amigo, vereador Oséias, e todos os irmãos aí de Várzea Paulista, o meu querido amigo, pastor José Roberto, aí de Várzea Paulista, todos os irmãos que frequentam a Escola Bíblica Dominical no município de Várzea Paulista, receba aí o meu abraço, o meu carinho, a minha consideração. Então, se você for escrever, por gentileza, coloque o seu nome, a cidade, para a gente poder mandar um abraço para vocês. E compartilhe esse material. Todo mundo hoje tem um grupinho aí, não tem? Da família? Envia para o grupinho, para que mais pessoas tenham contato, então, com a palavra de Deus. Vamos, então, para o primeiro tópico aqui da nossa lição. O Verbo como Deus eterno. 1.1. O Verbo como Deus eterno. O prólogo, então, do Evangelho de João é 18 versículos, né? São 18 versículos. É chamado Hino Logos, ou Hino do Verbo, ou Hino da Palavra. Na abertura, então, ele inicia: no princípio era o Verbo, João 1, parte A. As palavras, então, no princípio, em arquê, no grego, lembram o texto introdutório da Bíblia, como eu já falei no comentário do textuário. E claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade. Lembra da lição de número 5, que nós falamos de atributos de Deus? Só Deus tem. Eu falei de atributos cognoscíveis, ou seja, atributos exclusivos de Deus, que é pré-existência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença. São atributos que só Deus tem. O Pai, a pessoa do Pai tem, a pessoa do Filho tem, a pessoa do Espírito Santo tem. Só Deus tem. Então, esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade. No princípio, ele já era. E ele estava com Deus e ele é Deus. Portanto, é eterno ou eterno. Só Deus possui. Então, a expressão verbo do grego logos designa Deus, referindo-se à divindade do Filho, a divindade do Senhor Jesus. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos em um ser intermediário, ou emanações de éons, João apresenta, ou de áons, né, emanações de áons ou emanações angelicais, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho único da espécie do Pai, unigênito, monogenés, João 1,14, e o famoso texto áureo da religião cristã. Lembra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar de novo agora de maneira parafraseada. Porque o Pai amou você que está me assistindo nesse momento, você mesmo, de uma maneira tão ímpar, tão sui generis, tão especial, ao ponto de dar o único da sua espécie, o único da sua essência, o único da sua natureza, o unigênito, o único, para que todo aquele que exercer fé em Jesus, todo aquele que crer em Jesus na sua obra expiatória, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Graças a Deus por esse texto lindo de João 3,16. Antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio, conforme Colossenses 1,17. Segundo, subtópico do tópico primeiro, o Verbo como pessoa distinta. Isso é importante. Você não pode confundir as pessoas. Infelizmente, nós temos os unicistas que confundem. Eles acham que Jesus é o Pai
Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Sabe qual é o exemplo que ele dá? Ele fala assim, professor Alberto, você não é pastor? Eu falei, sou. Mas você também não é pai lá na sua casa? Sou. Mas você também não é professor na escola? Então, mas na verdade você é só você mesmo. Mas aí são funções minhas. E a Bíblia não fala de funções, fala de personalidades. Pai é pai, o pai dialoga com o filho. O próprio Senhor Jesus falou, eu volto para o Pai e envio outro da mesma natureza, o Espírito Santo. Aí nós estamos falando de pessoas, estamos falando de funções. Estou falando de pessoas, personalidade. Então o grande problema dos unicistas, aí entra aquele conjunto Voz da Verdade, a Igreja Tabernáculo da Fé, os movimentos Só Jesus, eles confundem. Eles não entendem que há uma pluralidade de pessoas na unidade. Para eles é só Jesus. Ora, Jesus aparece como Pai, ora aparece como Filho, ora aparece como Espírito Santo. Mas é só Jesus. Isso é um ensinamento. Quem primeiro criou essa ideia foi Sabélio, no 3º, 4º século. Heresia. Não pode. Olha a confusão que dá. Então Jesus orava para ele mesmo. Então quando Jesus morreu, Deus morreu, o céu ficou vazio. Olha o problema. Então não tem o menor sentido confundir as pessoas. Pai é Pai. Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Não pode confundir as pessoas. Por isso que a gente fala, qual é a definição da Trindade? A Santíssima Trindade, a definição é essa. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus. Então ele não é o Pai. Ele estava com o Pai. A expressão grega prostonteon, que é com Deus, comunica o relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo Filho e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade, uma distinção de pessoas. E não pode confundir as pessoas. Nós temos que deixar isso claro. Eu quero ler um versículo com você que deixe isso claro também, a distinção do pai com o filho. Tem muitos versículos, mas eu quero que você anote aí, você que é professor, você que é estudante de teologia. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 8, e versículo de número 17. Vamos ler o 16 e o 17. O Senhor Jesus diz assim, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. O Pai que enviou Jesus. Agora olha o versículo 17, irmão. Como está claro, ó. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Olha o versículo 18. Eu sou que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O testemunho de 2 homens é verdadeiro, de 2 pessoas é verdadeiro. Eu e o Pai. Então são 2 pessoas. Então não pode confundir, achando que o Pai e o Filho. E outra, os unitaristas, que já é um outro que consegue entender que Pai é Pai e Filho é Filho, mas tem um problema. Os unitaristas negam a divindade de Jesus, achando que só a pessoa do Pai é Deus. Aí todas as vezes que você fala que Jesus é Deus, sabe o que ele fala para você? Não, Jesus não é Deus. Jesus é Filho de Deus. É isso que ele fala para você, porque ele acha na cabecinha dele, quando você fala que Jesus é Deus, ele está pensando que você está confundindo o Pai com o Filho. Não, quando eu falo que Jesus é Deus, eu não estou confundindo as personalidades. Quando eu falo que o Espírito Santo é Deus, eu não estou confundindo. Deus, a unidade, Deus. Mas nessa unidade subsiste 3 pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Então você precisa explicar para o unitarista, eu vou dar um exemplo de unitarismo, o segmento chamado Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová acreditam que Deus, Jeová, é o Deus Todo-Poderoso e que Jesus é um Deus com D minúsculo, apenas poderoso. Então quando você fala que Jesus é Deus, na cabeça dela, ela fala, não, ele está pensando que Jesus é Jeová. Jesus não é, ele está confundindo pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando eu vou conversar com uma pessoa, por exemplo, testemunha de Jeová, eu já deixo claro para ela, olha, Jesus é Deus, mas não é o Pai.
Porque senão ele vai achar, quando eu falo que Jesus é Deus, ele já pensa que para ele Deus é só o Pai. Fala, não, Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Sim, por quê? Porque ele está achando que eu estou falando que Jesus é o Pai. Eu não estou falando, eu não confundo as pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Agora essas três pessoas estão em unidade divina. É um só Deus. Então, você precisa saber até como falar com essas pessoas. Porque elas já têm um sistema mental que, se você falar por uma testemunha de Jeová que Jesus é Deus, na cabeça dela, você está falando que Jesus é o Pai. Que para ela, Deus é só o Pai. Jesus não é o Pai. Jesus não é Deus para elas. E aí elas criaram uma religiosidade muito estranha. Porque aí você tem duas divindades. O Deus Jeová, que é o Todo-Poderoso, e o Deus com D minúsculo Jesus, que é só poderoso. Só que o Jeová não aceita Deus e diante dele. Está escrito em Êxodo, não terás outros deuses diante de mim. E elas têm, que seria Jesus, um Deus com D minúsculo diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é inaceitável. E além do mais, se tem duas divindades, isso é politeísmo, não é monoteísmo. Então isso é um problema. Como que o Islã tentou resolver isso? Colocando Alá como único Deus e Jesus como um profeta apenas. Então os muçulmanos negam a filiação de Jesus. Os muçulmanos não aceitam Jesus como filho de Deus. Para eles, Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Portanto, Jesus virou apenas um profeta. O Islã crê em mais de 120 mil profetas. Jesus é simplesmente um profeta importante. Todas as vezes que eles vão falar o nome de Isa, que é Jesus em árabe, eles falam que a paz seja com ele. Acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, acreditam que é o verbo de Deus, acreditam que cura, mas não crê no principal. No quê? No testemunho de Deus. O Pai diz, este é o meu filho amado. Então tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, senão não adianta nada. Não adianta aceitar Jesus como profeta. Não adianta aceitar Jesus como uma pessoa boa que curava, como mestre de luzes, como verbo. Se não aceitar que Jesus é o Filho de Deus, não tem a vida eterna. É isso que nós estudamos na última lição. Então precisa entender essa questão, porque é uma questão seríssima. Portanto, tanto os unitaristas como os unicistas estão fora da doutrina da Bíblia. Porque a Bíblia é clara, existe um único Deus. Lembra? Deuteronômio 6,4, em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Jesus também cria nisso. Pode ver. Jesus fala em Marcos 12, por exemplo, versículo 29, 28, 29, 30, 31, quando ele vai falar para o escriba, ele fala, só existe um Deus. Ele cita Deuteronômio 6,4. Mas nessa unidade subsiste eternamente três pessoas. É a unidade composta. A mesma palavrinha Echad, hebraica, que está em Deuteronômio 6,4, está também no Salmo 133, que fala, ó, quão bom que os irmãos sejam um. A unidade composta. Olha só, Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Olha o Salmo 133. Riner matov umanaim, shevet achim gam echad. O mesmo errado. No Salmo 133, os irmãos, a pluralidade, uma unidade. No Deuteronômio 6,4, um único Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele cita aqui também João 5,7. Três são que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Graças a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessíveis de aparecimento de uma pessoa, como prega o unicismo, mas são pessoas coexistentes, desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí vem o nosso texto áureo, João 1,14. E esse Verbo que estava com Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória da pessoa que tem a mesma natureza do Pai, o unigênito do Pai. Terceiro subtópico do tópico primeiro. O Verbo é da mesma natureza do Pai, da mesma
essência. Ainda no versículo de abertura, no preâmbulo lá de João, o que João revela? O verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, parte C. Aqui, a palavra grega para Deus é theos, aparece sem o artigo definido. Por isso que a tradução do Novo Mundo está errada, porque lá ela pôs um artigo. Ela pôs lá, e o verbo era um Deus. Como assim? Ali não tem isso, você não pode fazer isso. Eu lembro, há muito tempo atrás, o pastor Ezequiel Soares de Jundiaí me levou num curso de grego na USP, num curso extra, né? Extracurricular, professor Henrique era o professor de grego. E eu lembro que o pastor Ezequiel perguntou para ele, falou: professor Henrique, pode traduzir isso aqui como um Deus? E ele, que tinha morado na Grécia, representou o Brasil na Grécia, um especialista em grego, ele falou: em hipótese alguma, aqui está falando que Jesus é Deus. Você não pode, em hipótese alguma, traduzir era um Deus com D minúsculo ainda. Isso é profanar o texto sagrado. Aí entra o problema, porque se ele fizer isso, ele tem que mudar também no capítulo 1, versículo 6. Aí houve um homem enviado por um Deus, aí vai um Deus, aí, toda hora é um Deus aí. E ali está se referindo a Deus. Então, aqui a palavra grega para Deus aparece sem o artigo definido. Fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade, em hipótese alguma. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito, porque é Deus, está falando de Deus. A omissão do artigo não significa, em hipótese alguma, um Deus, que é a tradução da Sociedade Torre de Vigia, aquela tradução das Testemunhas de Jeová do Novo Mundo, adulterar a Bíblia, dizendo que o verbo é um Deus. E aí virou um problema, né? Porque não pode ter deuses diante do Deus verdadeiro. E aí como é que ficou o Êxodo capítulo 20? Quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O que está fazendo esse deusinho aí? Não pode. Ah, não. Que nem uma senhora. Eu falei para uma senhora adepta desse movimento sobre essa questão que eu estou falando com você. Sabe o que ela falou para mim? Falou: não pode ter outro Deus diante de Deus, desde que não seja oposição a Jeová. Não, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia não fala disso não. A Bíblia fala que você não pode ter outro Deus diante de Deus. E se Jesus fosse um Deus com D minúsculo, aí nós teríamos um problema, porque você teria uma divindade diante do Deus de Israel que não aceita outra divindade. Então não tem jeito. Ou você aceita Jesus como único, dentro dessa unidade divina, que é a Trindade, ou você vai ter um problema. Não tem saída. Não tem saída. Essa é a questão. A própria Bíblia fecha essa porta. Ela não aceita um Deus com D minúsculo. Ela não aceita. Né? E, infelizmente, grupos heréticos sustentam isso. Mas é um indicativo da natureza do verbo. Né? Esclarece que o verbo compartilha a mesma essência divina. Não adianta. A Bíblia é clara. Jesus é da mesma natureza do Pai. Pode falar o que você quiser. Não adianta. Jesus é o Filho de Deus. Por espécie, por essência. Jesus é da mesma natureza do Pai. Desse modo, o verbo é como Pai, eterno, João 1:2, e Criador, João 1:3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, a expressão o verbo era Deus, ensina que Jesus é da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência do Pai. Isto é, Deus em sua plenitude, em sua totalidade. Conforme Paulo escreveu aos Colossenses 1:15 e capítulo 2, versículo de número 9. Vamos para o resumo do tópico 1. O verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente Deus, graças a Deus. Segundo tópico, o verbo como criador. Então, 2.1, subtópico 1 do segundo tópico. O agente da criação. A Bíblia declara explicitamente
No princípio criou Deus. Está escrito em Gênesis 1. Quem é que criou? Deus. Vamos de novo? O que é que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus. Então, quem que criou? Deus. Deus é que criou. Deus é o Criador. Correto? Muito bem. A expressão criou traduz da palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Criou algo do nada. Essa é a ideia do bará. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo. Criou do nada. Hebreus 11, 3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todos eles apontam que Deus é o Criador. Foi Deus que criou todas as coisas. Nesse sentido, João apresenta Jesus como Criador. Ora, se Jesus é Criador, então ele é Deus. Porque foi Deus que criou. Agora João está falando, todas as coisas foram feitas pelo Verbo, por Jesus. Então Jesus é Deus. Porque no princípio criou Deus. Agora está falando que no princípio era o Verbo. E foi o Verbo que criou. Então o Verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Gênesis diz que no princípio criou Deus. Foi Deus que criou. Então, este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. É Deus que cria, conforme Colossenses 1, 16 e 17. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do mundo, dos mundos, na criação do universo. É claro, ele criou. Todas as coisas foram feitas por Jesus. Graças a Deus. Segundo subtópico do tópico 2, a fonte da vida, que é a ideia da origem. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. Estava onde? No Verbo. Está aí, é o João 1. Agora, o versículo 4. Nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, o Senhor Jesus Cristo. Essa declaração revela que o Verbo é a origem, a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Foi Jesus. Jesus é a fonte, é o princípio, é o início. Tudo se dá através do Filho. João 3,36, 1 João 5, 11, 12. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, do Logos, uma característica específica de quem? De Deus. Deus é a fonte de tudo. Atos 17, 25. Então Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. João 5, 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Graças a Deus. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai, em Deus Pai Todo-Poderoso, está igualmente no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da unidade divina da Santíssima Trindade. João 10, 30, João 14, 9, João 17, 5. E o subtópico 3 do tópico 2, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículo 4, parte B e versículo 5. Então a metáfora aqui da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há treva alguma. Aliás, as trevas para Deus não é nada, né? Ele é Deus. Então 1 João capítulo 1, versículo 5. Neste contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. João 1,9. Ele não apenas possui a luz, ele não é apenas o portador da luz. Ele é a própria luz, portanto ele é Deus. João 8,12. Ele dissipa as trevas, elimina os perdidos e revela o pecado. Mateus 4,16, João 3,19. Então a declaração, as trevas não prevaleceram contra ela. João 1,5.
essa é a Nova Almeida atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo, em hipótese alguma. Louvado seja o nome do Senhor. O verbo grego katalambano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou ainda dominar. E nesse caso, expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 13:12. Todo o poder está em Jesus. É por isso que Jesus falou, em meu nome, é no nome de Jesus que a gente expulsa os demônios. É em nome de Jesus que nós ministramos a vitória, ministramos uma palavra de cura. É em nome de Jesus que a igreja avança, porque o nome de Jesus, ele é a luz do mundo. A verdadeira luz é Jesus, o Salvador. Resumo do tópico 2. Como Criador, o Verbo é a fonte, a origem da vida e da luz. E nenhuma força das trevas podem prevalecer contra ele. Graças a Deus. Olá, eu sou o professor Alberto e quero te convidar. Venha comigo participar da nossa caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. 14 a 28 de novembro de 2027. Dá tempo de você se planejar. Você pode dividir em várias vezes na Renova Turismo, excelência em viagens internacionais. Venha comigo com o meu grupo visitar Egito e Israel. 14 a 28 de novembro de 2027. Aí está o telefone da Renova. Entre em contato e venha comigo conhecer a Terra Santa. Terceiro tópico, o Verbo como revelação do Pai. 3.1, a encarnação do Verbo. João também apresenta o Verbo como supremo meio de autorrevelação do Pai. João capítulo 1, versículo 14, a parte A. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Verbo Deus, carne e homem, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, essa afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. A encarnação, né? O Verbo se tornou homem, sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, 6, 8. Sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se humilhou. E como servo sofredor, como profetizou Isaías 53, ele venceu o pecado e venceu o diabo. O termo grego eskenosen, que é habitou, significa literalmente armou a tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, lá de Êxodo 25, 8 e 9. Por isso que tem traduções que falam, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Para nós foi habitou. Onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Essa é a ideia do tabernáculo. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2,9. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, Verbo e carne, divina e humana. Esse é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1,23. A plena revelação do Pai, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Segundo subtópico do terceiro tópico, a plenitude da graça e da verdade. Cheio de graça e de verdade. João, que foi testemunho ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14b. Então a palavra glória, doxa, remete ao conceito do Shekinah. Só que a palavra Shekinah não está na Bíblia. Tá? Isso é uma construção também teológica. O que significa Shekinah? Presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Só que a palavrinha não está na Bíblia, a palavra Shekinah hebraica. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo, ela se mostra plenamente, cheio de graça e de verdade. João 2,11, João 17, 1 a 5.
A frase, então, cheio de graça e de verdade, revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, a lei mosaica. João 1, 17a. Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna se fez carne, graças a Deus. Ele não apenas ensina a verdade, mas ele é a verdade. João 14, 6, disse Jesus, eu sou a verdade. E não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus, o verdadeiro favor imerecido. Por isso que eu e você podemos dizer, eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo através da morte expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É através da obra eficaz do sacrifício expiatório de Jesus é que eu tenho salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É o amor de Deus. Porque não me envergonho do evangelho da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sou salvo pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário, conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Então, ele não apenas oferece a graça, ele é a graça de Deus. Ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Não é isso que está escrito, que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro subtópico do tópico 3, o revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, o apóstolo João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Uma vez, uma pessoa que não acredita que Jesus é Deus, falou assim para mim, Jesus não pode ser Deus. Mas por quê? Porque está escrito em João 18 que Deus nunca foi visto por alguém. Aí eu disse para ele, mas a Bíblia diz que Moisés e o povo de Israel viu o Deus de Israel. Ele falou, não, mas aí foi só os trovões. Eu falei, então, exatamente. Deus nunca foi visto na sua essência, porque nenhum ser humano... Paulo fala que ele habita na luz inacessível. Então, ninguém viu. Moisés viu um flash lá, ficou brilhando. Precisaram pôr até uma cobertura em Moisés, de tanto brilho. Então, nunca ninguém viu Deus na sua essência. E quando nós estivermos nessa carne, não vai. É só quando nós somos transformados para nós vermos Deus como Ele é. Mas o verbo se fez carne para mostrar Deus. É isso que o texto diz. Deus nunca foi visto por homem. Deus na sua essência, na sua glória, nunca foi visto por homem algum. Paulo também fala isso. Agora, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse se fez conhecer. O verbo se fez carne, por isso que dá para conhecer Deus através do seu Filho Jesus. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33, 20. 1 Timóteo 6, 16. No entanto, o verbo revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, do grego monogenes theos, significa literalmente, o Deus único gerado. Em outras palavras, o único Deus da mesma essência do Pai, da mesma natureza do Pai. Refere-se então a quem? A Cristo, o Filho da mesma substância, do grego homoousios, do Pai, da mesma natureza do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Olha só o que o Senhor Jesus disse em João 14, 9. Quem me vê a mim, vê o Pai, o único Deus. Glória a Deus. Então, para nós lermos agora o resumo desse terceiro tópico. O Verbo encarnado revela de forma plena o Pai, manifestando a graça e a verdade. Graças a Deus.
Vamos para as considerações finais dessa linda lição de número 6. Jesus Cristo é o Deus unigênito, que revela o quê? O Pai. Nele, a glória, a graça, a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, porque mas também um chamado à adoração. Lembra que eu disse? Por que nós celebramos o Natal com tanta alegria? Porque o Verbo se fez carne. Esse é o maior presente que Deus pode dar para a humanidade. Não é à toa que os anjos adoram, bradando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para a humanidade. Não é à toa que os magos adoram Jesus, o Verbo que se fez carne. Os pastores adoram e todo verdadeiro cristão adora. Bendito seja o nome do Senhor, nós nos alegramos. Então a encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração, um chamado para a adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai para a humanidade. É por isso que a igreja adora Jesus. A igreja é cristocêntrica. Tudo que nós fazemos é no nome do Senhor Jesus. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo, conhecer o Senhor Jesus, é conhecer o próprio Deus. E que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecido para toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que possamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, sempre em nome do Senhor Jesus. Próxima lição, lição de número 7, a obra do Filho, terceiro domingo de fevereiro, 15 de fevereiro de 2026. Agora eu quero apresentar os meus livros para você. Esse livro lindo, doce, fácil de ler, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Adquire esse livro, é só você entrar aí no link do Mercado Livre, você vai receber no conforto do seu lar. Se você for da região metropolitana de Campinas, você pode pegar na Esteadec ou em todo culto da sexta-feira na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas. Um livro fácil, você pode presentear. Presenteie seus amigos, seus familiares. Um livro que vai abençoar a sua vida. Você vai ver desde a chamada de Abraão até o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. É esse livro aqui, ó, O Povo de Israel. O segundo livro que eu quero te apresentar é um livro mais árido, porque é o que eu fiz, o meu trabalho, o meu estudo para obtenção do título de mestrado. Então, é esse, Jerusalém no imaginário religioso do judaísmo ao pentecostalismo. Esse livro eu vou falar sobre como foi gestado o pensamento, o imaginário sobre Jerusalém na fé judaica, na fé cristã, como que os cristãos, talvez você não saiba, mas os primeiros cristãos olhavam Jerusalém como uma cidade maldita, porque eles mataram o Senhor Jesus. E no ano 70 ela foi destruída. Então eles tinham uma interpretação equivocada da cidade de Jerusalém. Depois que eles vão perceber, depois com o triunfo do cristianismo, que eles vão fazer um novo imaginário sobre a cidade de Jerusalém. E eu falo aqui também como os muçulmanos percebem Jerusalém. Como que eles veem a cidade de Jerusalém, aquela cúpula dourada, o domo da rocha. Então tenho tudo aqui com citações de documentos. Eu falo também como que os protestantes que chegaram tardiamente lá em Jerusalém, como eles percebem a cidade de Jerusalém, até chegar no movimento pentecostal, como que os pentecostais percebem Jerusalém. Então um livro muito bonito, meio secularizado, né? Porque essa foi a intenção, foi para eu obter o título de mestre na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Então adquire esse livro, você vai gostar muito. Principalmente se você gosta de história, esse é um livro para você. E o último livro, mas não menos importante, é o Geografia,
bíblica. Existem poucos livros de geografia bíblica, você sabe disso. Esse é um livro bem completo. Uma análise das terras bíblicas. Olha, se você quer conhecer montanhas de Israel, se você quer conhecer a geografia, né, as plantas de Israel, os animais, eu falo aqui, comento, citando versículos bíblicos, curiosidades bíblicas, as principais cidades de Israel, é um verdadeiro guia para você. Inclusive, você sabe que eu levo sempre um grupo de pessoas para Israel. Agora estou planejando uma viagem, se Deus permitir, para novembro de 2027. Nós vamos visitar o Egito e Israel, inclusive fazer a rota do Êxodo e subir o Monte Horebe, lá no deserto do Sinai. Então esse livro é muito bom para você já estar entendendo como é a geografia da Terra Santa. Entra aí no link do Mercado Livre e você vai adquirir esses livros que vão trazer conhecimento e edificação, principalmente se você for professor da Escola Bíblica Dominical. Mas também se você for um pastor, um líder do círculo de oração, um líder de jovens, ou se você gosta de estudar a palavra de Deus, esses livros são complementares, acessórios que podem enriquecer o seu conhecimento. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe de acessar o YouTube Professor Alberto Oficial. Grande abraço. Fique na paz do Senhor.